Pessoal, o nosso tema de hoje é muito simples. Bom, para alguns muito simples, para outros é muito difícil, que é o desapego. O porquê que ele é importante? Quando a gente tem muito excesso, para quem ainda não sabe, eu trabalho com Feng Shui e a ideia dentro do Feng Shui é que quando a gente tem muita coisa dentro de casa acumulada, a gente tem muitos sentimentos guardados também, tá? Então, para que a gente consiga realmente ter uma transformação, para que a gente consiga ser pessoas melhores, a gente precisa se desapegar, né? De tudo que está lá no passado, de tudo que já não faz mais parte da gente. E são várias coisas. Eu tenho falado de coisas emocionais, mas hoje a gente vai falar especificamente de coisas físicas. Às vezes eu coloco uma coisinha emocional no meio aqui para que a gente consiga compreender. Então, independente de como está a tua casa hoje. Eu faço consultoria, então o pessoal às vezes não quer começar a consultoria porque a casa está muito bagunçada. Ou não quer fazer porque eu vou mandar jogar coisas fora. Não sou eu que decido isso, tá bom? É você que vai decidir aquilo que você tá pronto para não ter mais na tua vida. Mas eu te aconselho a deixar o máximo de coisas que não te representam mais hoje ir embora, tá? Porque tudo isso vai fazer com que você melhore como pessoa, que você seja uma pessoa que tenha espaço na tua vida, né? Porque não adianta a gente ficar pensando, eu quero tal coisa, mas cabe na tua vida hoje? Você tem como? A lei da atração diz que a gente consegue atrair muitas coisas, tudo que a gente pensa, a gente consegue e tal. Eu vou explicar sobre isso para vocês, mas dentro do desapego a gente precisa entender que se você tem coisas a mais, o universo não gosta de desperdício, né? E ele não vai ficar te dando um monte de coisa, sendo que você já tem um monte. Então, para todos os acumuladores de plantão, para todo mundo que tem quartinho da bagunça, para todo mundo que tem mais roupa do que precisa, hoje a transformação está em desapegar, tá? Desapegar de tudo isso para que você tenha espaço para o novo. De repente, você tá lá, tem gente que acha bonito dizer para mim que tem uma roupa que usa 15 anos, que tem uma roupa lá, nossa, mas essa daqui ainda serve em mim. Tudo bem se você usar, mas e se você não usar e ficar lá só para você lembrar de um momento, lembrar de um passado, não é legal. Você pode até ter, né, coisas que você consiga, que tem ali o cantinho do coração, sabe? Aquela coisa que você guarda com carinho, mas você não precisa deixar lá exposto. Uma coisa que eu guardo porque era da minha avó, por exemplo, era de alguém. Você vai pegar, vai colocar numa caixinha, vai deixar aberto para não mofar, né? Assim, a caixinha arrumadinha ali, não coloca em saquinho plástico porque geralmente mofa. Mas coloca com carinho ali e é um cantinho do coração. Mas também não adianta você deixar uma parte inteira do guarda-roupa como um cantinho do coração, ou uma parte inteira da estante, uma gaveta. Não é isso, tá bom? Você vai escolher coisas que sejam interessantes. O mesmo vale para fotos antigas, coisas de pessoas que já morreram. Eu entendo que a gente tem apegos a pessoas, mas a gente precisa deixar ir, tá? Se você quer que a sua vida chegue a um patamar diferente, se você quer evoluir, você precisa se abrir para o novo, porque senão a coisa não vai acontecer, né? E é muito sério, embora seja muito simples, é muito sério, porque como eu trabalho com isso, eu vejo, às vezes tem pessoas que choram porque não conseguem deixar ir alguma coisa, que choram porque aquilo ali, mas aquilo me representa um momento tal da minha vida e que eu era muito feliz. Mas você tem todo o tempo do mundo, tudo a teu favor para você continuar sendo feliz, né? E as coisas não precisam você ter ali aquela coisa física para você se lembrar. Você pode ter boas lembranças, você pode ter fotos, você pode ter momentos guardados, né? Que te façam entender. Livros, por exemplo. Eu tenho livro da escola, eu tenho cadernos, todos os cadernos do meu filho. Escolhe coisas que realmente sejam bacanas. Teu filho tá lá com um filho já e você guardando o caderno do teu filho, não precisa. Você pode guardar algum desenho, você pode guardar alguma coisa que te faça reviver, mas quantas vezes por ano você vê aquilo ali? Quantas vezes aquilo ali te faz bem, né? Porque só de ter ali guardado, não é legal, gente. Tenha espaço para ter novas histórias, né? Porque tudo aquilo ali que fica acumulado te impede de progredir.
E de repente você pode dar para alguém que seja, sei lá, se você tem alguma coisa que foi de um ente querido, você pode passar para frente, criar novas histórias, né? Porque é legal isso, a gente ter histórias. Eu respeito muito isso e eu acho que a gente tem que ter um respeito muito grande pelos nossos ancestrais, pelas pessoas que vieram, mas a gente não pode ficar apegado a eles, né? Principalmente. Mas não é só isso. Tem gente que tem apego com aquela roupa porque pagou caro e nunca usou. Tem muita gente que tem roupa com etiqueta dentro do guarda-roupa, que tem coleção de sapato. A gente não precisa. Eu sou mulher e eu garanto pra vocês que a gente não precisa de tudo isso. Às vezes eu venho por aqui gravar vídeo, por exemplo, eu penso, putz, já usei essa roupa, precisava? Preciso comprar roupa nova. Mas não é assim. A gente tem maneiras diferentes de fazer, tem maneiras diferentes de colocar, de estar ali arrumado, de estar bem, sem ter que ter um guarda-roupa lotado de coisas, né? Eu tô fazendo um processo de coaching com a Sigrid Pontes, que é muito bacana, recomendo para vocês, tá? Vocês podem, eu até vou pedir para ela uma palhinha aqui sobre a autoestima, quando algum vídeo dela eu vou publicar para vocês, quando a gente estiver falando sobre a autoestima, que também é muito interessante. Mas você percebe que você tem muito além do que você precisa. Ela me deu lá as roupas ideais, acho que deve ter umas 20 peças que a gente precisa ter dentro do guarda-roupa. Eu tenho, sei lá, pelo menos umas 10 vezes, não, 10 vezes eu acho que é muita coisa, mas pelo menos umas 5 vezes mais roupas do que ela sugere ali. Então a gente, de fato, não precisa. Se um profissional tá te falando isso, você não precisa de tudo isso, pode ter certeza. Também não sou da cultura minimalista, que a gente não precisa ter muita coisa. Eu até gostaria de ser, né? Tem pessoas que se vestem com a mesma camisa todos os dias. Eu até gostaria de não ter essa vaidade, mas mas eu tenho, né? Então a gente precisa seguir em frente e entender os nossos anseios. Tem um episódio na minha vida que eu até conto no meu e-book, no 111 Dicas de Prosperidade Feng Shui. Eu conto o seguinte, eu tinha uma calça que ela tinha um bordado nela, e era muito evidente aquela calça, e era uma época bem de vacas magras, assim, que a minha família estava passando por problemas mesmo, e daí essa calça eu ficava morrendo de vergonha de ter que usar, porque todo mundo sabia que era aquela calça. E no momento de limpeza, assim, eu tava fazendo EFT, que é uma outra técnica bem bacana, que a gente pode, em algum outro momento, dentro daqui dos 21 dias, a gente não vai conversar sobre isso, porque eu tenho temas que são bem bacanas pra gente trabalhar, mas você pode usar o Ho'oponopono. Aí eu tava lá um dia fazendo EFT e tentando entender algumas coisas sobre mim. E me veio a questão dessa calça, que eu me senti muito envergonhada quando eu tinha essa calça. E eu precisei me libertar daquilo, porque era alguma coisa que me doía, por isso que eu fazia questão de ter tantas roupas. E depois disso meu guarda-roupa assim deu uma boa enxugada, porque eu consegui entender que aquilo ali me fazia sofrer. Então, se você tem esse problema com guarda-roupa, se você tem esse problema com sapato, se você tem esse problema com, sei lá, com móveis, com qualquer coisa que você tenha muito apego e que você não queira deixar ir, começa a pensar o porquê que você tem esse apego, tá? Essas situações também deixam a gente apegados naquele momento da vida, deixam a gente apegado àquela situação, assim, o porquê que a gente tá ali, por que a gente parou nesse momento, né? Foi um momento de sofrimento, mas mesmo assim eu fiquei apegada. Isso não quer dizer que a gente só se apega com o que é bom. Não, a gente se apega também com o que é ruim. Porque a gente é carente, porque a gente tem apegos e às vezes a gente quer aquele sofrimento, por mais contraditório que seja. A gente tem essa necessidade para parecer que a gente é vítima, para parecer alguma fuga dentro da gente, sabe? Então tem várias opções, que às vezes é um pouco difícil de entender, mas a gente não precisa, a gente tem aí coisas boas que a gente pode dar continuidade e ressignificar todos esses pensamentos, tá bom? Bom, deixa eu ver aqui, que eu não falei nada hoje do que eu tinha combinado. Limpeza do armário da cozinha, limpeza do guarda-roupa e do quartinho da bagunça. Você vai começar por aí, tá bom? E aí depois
Se você tiver um quartinho da bagunça, você já se livra dele. Você vai fazer aquilo ali ou como um depósito ou como alguma outra coisa, mas você não vai ter mais quartinho da bagunça na tua casa, tá? Um quarto de ferramentas, um depósito que seja, mas depósito a gente guarda aquilo que a gente vai usar, tá bom? Não são coisas quebradas, não são coisas sem uso, é só coisas que a gente utiliza, elas precisam de um lugar que não pode ser espalhado no meio da casa. A maioria das casas hoje são pequenas, não cabem, mas quem tem casa grande e ainda tem isso, por favor, se livre, tá bom? Tenha espaço para que você possa ter coisas novas na tua vida. Guarda-roupa, já falei bastante, armário da cozinha, gaveta, gente. Usa aquilo que você tem de melhor, não fica guardando para uma ocasião especial. A melhor pessoa e a pessoa mais especial da sua vida é você. Usa copo de cristal, usa taça de cristal, usa copo novo, usa tudo que você tem direito porque você merece, né? Não fica com medo de quebrar, não fica com medo de que não vai ter dinheiro. Não dê essa... É como se você falasse para o universo assim, universo, eu não acredito que eu vou poder ter outro desse, então eu vou deixar aqui guardado, tá bom? Deixa aqui, uma hora que alguém vier de mais importante do que eu, aí eu vou usar. Olha todos os sinais negativos que você tá mandando, né? Então, são pequenas coisas que a gente vai descobrindo e a gente vai melhorando, tá? Fica atento a cada sinal que você envia também. Não é só o universo que nos manda sinal, mas os sinais que a gente está enviando do que a gente quer para nossa vida, do que a nossa vida é, tá bom? No trabalho, as gavetas, os armários, os papéis, o computador, o e-mail, se livra de tudo que é excesso, tá? Tenho certeza que você tem mais coisas do que você precisa em todos esses itens. E se você não tiver mais coisas, tenta deixar organizado, A organização serve para a gente conseguir entender o que a gente realmente precisa ali. Tem ali, eu falo que quando eu vou fazer uma limpeza, eu gosto de ter o cestinho, a caixa do desapego, a caixa do conserto e a caixa do jogar fora, tá? A gente precisa sempre pensar assim e deixa separado dessa forma para que você possa realmente entender que aquilo usa ou não usa. Quando você vai começar a limpar um guarda-roupa, por exemplo, você tira tudo. E aí você separa dessa maneira. Aquilo que só bota para dentro do seu guarda-roupa aquilo que você está usando. Não aquilo que você pretende usar, não aquilo que você já não usa há muito tempo. Volta aquilo que você usa. E você pode fazer isso nas gavetas, pode fazer isso nos armários da cozinha, na geladeira, em qualquer lugar, tá? E dentro de você também, né? Essa limpeza também precisa ser mental. Por isso lá a meditação, que eu espero que vocês estejam fazendo para que a gente desapegue. Tá? Esse é o recado de hoje e cumpram, por favor, isso faz muito sentido para as coisas que a gente vai fazer daqui em diante. Se programe, agora a gente vai entrar no final de semana, se programe para fazer algumas dessas mudanças, algumas dessas coisas, porque eu tenho certeza que isso vai fazer muita diferença na tua vida. Tá bom, gente? Um beijo e até amanhã.